dia, caros alunos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Tássio Carvalho. Estarei acompanhando com vocês a disciplina Direito Administrativo Comercial. Satisfação enorme, pessoal, estar iniciando essa disciplina com vocês. Espero ter vocês aí junto com a gente, interagindo, participando, tirando as dúvidas. E é uma disciplina maravilhosa, assim. A gente vai entrar nas noções básicas do direito, né, contextualizar conceito, entrar na hierarquia do direito, né, e falar sobre os ramos do direito. Como a gente está trabalhando a disciplina de direito administrativo comercial, a gente vai estar dentro, né, de dois ramos do direito. A gente vai entender até o final da nossa aula, né, essa divisão dos ramos do direito, em que o direito administrativo faz parte, né, do ramo do direito público e o direito comercial faz parte do ramo do direito privado. E aí são denominações, pessoal, doutrinárias, né, dos doutrinadores como um todo. Então a gente fica aqui muito feliz, muita satisfação em estar conduzindo essa participação dessa disciplina aqui com vocês. Então, contem comigo, tá? E o que a gente puder contribuir com esse processo de aprendizado, a gente acompanhar a interação, a compreensão de vocês, a satisfação de vocês na condução do conteúdo é extremamente importante. Então, vamos lá dar o pontapé inicial, falar do nosso roteiro de aula, né? Para que a gente possa apresentar para vocês. Opa. Vamos lá. Só um minutinho, pessoal. Tá. Como é que passa pro próximo? Não tá. Pronto. Travou aqui. Puxa aqui nos slides, tá? Vamos seguir aqui para o roteiro de aula. Então, como objetivo de conhecimento, pessoal, nós temos as noções básicas do direito, conceitos básicos do direito, né, as normas jurídicas, hierarquia das normas jurídicas e os ramos do direito. E aí, como objetivo de aula, né, a gente tem apresentar conceitos do direito, as normas jurídicas, identificando a hierarquia das normas jurídicas e os ramos do direito. E aí, no final, pessoal, a gente vai deixar 3 questõezinhas, né, para que vocês possam complementar esse processo formativo, né, de nosso conhecimento. Então, vai ter 3 questões com gabarito para que vocês possam reforçar o processo de aprendizagem. Então, iniciando aqui, pessoal, nas noções básicas do direito, né? Então, o que vem a ser direito, né? E aí a gente buscando na parte histórica, né, toda a sociedade, quando veio se formar, se constituir, em estar junta, né, em grupo, se precisava ter um dinamismo de regras, né, de condutas, de valores, e a partir disso foi se fragmentando, né, e se fortalecendo até a formação do próprio direito. Então, os direitos, exatamente, são os regramentos, né, as condutas, as leis, todas as tratativas, né, de procedimentos para que uma sociedade possa conviver, né? Então, a gente precisa pensar em respeitar o direito do outro, né, para que a gente tenha o nosso direito também respeitado. Então, dentro dessa perspectiva das noções básicas do direito, né, a gente tem o direito, não é só a história do direito, petrificado nas leis e nos costumes, né? Mas também na jurisprudência dos tribunais, nas obras, na obra dos juristas, né? Na ciência jurídica e nos documentos. Então, todo e qualquer documento, né? Um contrato, uma certidão de nascimento, são documentos, né? Certidão de óbito, testamento, né? Eles dão vida ao que é o direito. Então, a palavra direito, pessoal, ela vem do latim directo e corresponde à ideia de regra, né? Direção e sem desvio. Então, são regramentos, né? E aí a palavra direito, ela tem 3 sentidos. Primeiro, a regra de conduta obrigatória, um direito objetivo. Segundo, o sistema de conhecimentos jurídicos, né, a ciência do direito. E o terceiro, a faculdade ou poderes que tem ou pode ter uma pessoa, ou seja, o que pode uma pessoa exigir da outra, né, o direito subjetivo. E aí aqui é interessante, pessoal, a gente ter em mente, né, a percepção
que o direito ele nos fortalece, né, essa contextualização de normas, né, que vão desde as nossas legislações, da Constituição, das legislações ordinárias, legislação complementar, jurisprudências, né, que são decisões dos nossos tribunais que conduzem, né, as decisões como um todo para um direcionamento, né, de um direito, de aquilo que o indivíduo está buscando, pleiteando perante a justiça, né, e aí ele vai ter esse retorno de direito garantido. E aí, segundo Pereira, pessoal, a gente traz que o homem ele é um ser eminentemente social. Ele não vive isolado, né, mas em grupos. E essa convivência ela impõe uma certa ordem, né, determinada por regras de conduta. E são essas regras de condutas que direcionam exatamente, né, para que a gente possa respeitar o espaço do outro, né, para que a gente possa entender que o outro também tem direito, e aí assim a gente consegue preservar, né, o espaço de cada um e ter uma convivência agradável, né, garantir assim os direitos e deveres de todos nós, indivíduos da sociedade. Então, o fim do direito é precisamente, pessoal, determinar regras que permitem aos homens a vida em sociedade. E aí sempre houve, né, e haverá uma norma, uma regra de conduta, né, pautando a atuação do indivíduo nas suas relações com outros indivíduos. E aí aqui é importante, pessoal, a gente tratar que com o passar, né, com o avanço da nossa sociedade, essas normatizações elas vão se alterando, né, vão se modificando. Hoje a gente tem a Constituição Federal de 88, mas não é a primeira Constituição, por exemplo, do direito brasileiro. A gente teve outras histórias, né, na disciplina de constitucional, vocês vão ver lá com o professor Laudo, por exemplo, outras constituições que constituíram, né, a nossa história do país. E assim todas as outras normatizações, né, dentro do direito administrativo. A gente vai estudar várias vieses, né, várias legislações, vários ordenamentos que vão se solidificando, né, e se modificando com o tempo. Então o direito ele acompanha o avanço da sociedade. Da mesma forma no direito comercial, em que a gente vai ver, né, uma diferença, né, uma modificação de nomenclatura, direito comercial, hoje já se fala em direito empresarial, mas estamos tratando da mesma coisa, e aí é importante, né, porque são olhares doutrinários, né, que direcionam para a condução do entendimento, né, e aí nós estamos aqui no nosso curso trazendo uma ideia geral de direito administrativo e direito comercial. Então, seguindo aqui nas noções básicas, pessoal, a ordem jurídica ela tem como premissa, né, o estabelecimento de restrições, a determinação de limites aos indivíduos, a quais todos, indistintamente, né, devem submeter para que se torne possível a coexistência social. Então, Monteiro trouxe esse entendimento de ordem jurídica, né, em que ele diz que o indivíduo em sociedade, né, aquele cidadão, ele precisa está acompanhando, né, todo o regramento que tem por trás daquela sociedade. E é interessante, pessoal, a gente ter em mente que as normatizações do Brasil elas não são as mesmas normatizações na Argentina, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra. Então, cada país, né, ele direciona as suas legislações, os seus direitos. E isso vai ser representado, né, pela história daquela sociedade, pela cultura, pelos costumes, e aí, a partir disso, a normatização jurídica, né, ela tem a sua concretização, né? Ela entra no seio social e direciona. Então, por isso que às vezes a gente vê direitos que são vinculados num país e que a gente acha um absurdo, mas é uma realidade local, tem toda uma construção histórica, né, e direcionada a esse entendimento. Então, ali foi colocado para aquela sociedade, daquela evolução social, né, do indivíduo vivendo numa comunidade, para que assim possa fluir, né, o mecanismo. O direito, então, a gente tem, pessoal, que é um conjunto de normas gerais e positivas que regulam a vida social. As normas de conduta, elas encontram nas leis, a gente encontra também nos costumes, pessoal, de uma sociedade que vai evoluindo, na jurisprudência, nos princípios gerais do direito, né, constituindo o direito objetivo e positivo. A gente vai ver também essa vinculação, né, do direito positivo, em que se traz lá na frente os ramos do direito. Então, o direito, a gente tem a criação do direito, ele não tem um outro objetivo senão a realização de justiça, né, garantir a preservação do direito do indivíduo que está inserido dentro daquela sociedade.
O direito positivo, pessoal, é o ordenamento jurídico em vigor, né, em determinado país e numa determinada época. Então, aqui está dizendo exatamente, pessoal, que as legislações, elas vinculam àquele momento da sua promulgação, né, que ela entra em vigor. Digamos, se ela vier a ser revogada, né, pela justiça, automaticamente, pela legislação, né, ela automaticamente deixa de ter vigor e ela não vai estar mais representando aquela sociedade como um todo, né, porque ou ela foi revogada ou porque veio uma lei nova que substituiu, né, e deu evasão como um todo nesse novo processo de legislação. Então, o direito moderno, pessoal, ele é criado ou reconhecido pelo poder público, direito estatal, ou por convenções e costumes internacionais, que é o direito internacional, em que é aplicado o primeiro, né, por órgãos estatais, os tribunais, a administração pública, e o segundo por organizações internacionais. Então aqui a gente tem, pessoal, a gente vai entender ao longo da nossa disciplina que a gente vai ter legislações vinculadas ao direito brasileiro, mas também a gente vai ter tratados, né, convenções internacionais que vão ser aplicados no nosso país. Isso respeitando o quê? Os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana. Então tudo isso vai estar relacionado, né, ao entendimento e o direcionamento daquela sociedade. Às vezes a gente não tem uma legislação específica que vincula a nossa sociedade, mas tem uma legislação, né, um tratado internacional que vem e complementa, né, e pode ser aplicado, claro, o país fazendo parte, né, daquele acordo internacional e aí traz a aplicação para aquele país. Então, o direito, pessoal, é um conjunto de normas executáveis coercitivamente, né, reconhecidas ou estabelecidas e aplicadas por órgãos institucionalizados, né, estatais ou internacionais. E aí aqui, pessoal, a gente encerra nessas noções básicas do direito. E a gente vem para os conceitos básicos do direito. Então, o direito positivo, pessoal, é um direito vigente, histórico, né, efetivamente observado, passível de ser imposto, né, coercitivamente, encontrado em leis, códigos, tratados internacionais, nos costumes, né, da sociedade, resoluções que disciplinam e regulamentam algumas ações da sociedade, regulamentos, decretos e decisões dos tribunais. Então a gente percebe que dentro dessa possibilidade do que é o direito positivo, vamos ter várias vinculações, né, que vão direcionar a sociedade, né, que vão somar nesse processo de entendimento do direito. E aqui tudo a gente está entendendo, pessoal, o que é exatamente o direito, né? O que o direito positivo, na sua dimensão temporal, ele vem a direcionar, né? O que vem a ser aquilo daquela sociedade naquela época, né? O que é representado para aquele exato momento. Então é extremamente importante, né, a gente ter esse olhar e esse cuidado. Então o direito positivo tem uma dimensão temporal. E essa dimensão temporal, pessoal, é porque ele é um direito promulgado, né? A legislação, ela tem a vigência a partir de determinado momento histórico. E ela vai perder essa vigência quando ele é revogado em determinada época, né? Então, o direito, ele tem ou teve vigência e reflete, né, os valores, é extremamente importante a gente perceber isso, ele reflete os valores, as necessidades e as ideias históricas daquela sociedade. Então, o direito, quando ele entra mesmo em vigor naquela sociedade, ele vai estar representando o direito de todos aqueles cidadãos daquela época. E aí, se, digamos, for revogado daqui a 5, 10 anos, essa lei não tem mais vigor, então ela não vai representar. E a gente tem várias legislações, né, pessoal, que às vezes, pelo avanço da sociedade, ficam obsoletas. Dentro do direito administrativo, a gente vai tratar do avanço, né, da ideia de licitações, que teve modificações recentes, né, nos últimos 5 anos, e que refletiram, né, a ter o desuso, né, do que era a legislação anterior, para as novas incrementações, né, as novas transformações que foram incrementadas, né, com essas alterações tragas na licitação dentro do direito administrativo. Da mesma forma, dentro do direito comercial, a gente viu o avanço, né, de como é que é constituída as sociedades, como é que se fala sobre os títulos de crédito, né, as ideias de título de crédito, a gente pensa nos pregões, né, dentro desse processo. Então, a gente vê que ao longo do avanço da sociedade, o avanço das organizações, o direito também está acompanhando todo esse processo.
Então, por isso que se reflete, né, nos valores, necessidades e ideias históricas. Então, o direito, ele tem, pessoal, uma dimensão espacial ou territorial. O que isso quer dizer, pessoal? Que ele tem a vigência, né, e tem a eficácia dentro daquele território ou espaço geográfico, em que vai se imperar aquela autoridade, né, que o prescreve ou reconhece, né, a partir da possibilidade, né, de ter a eficácia extraordinária. Então, um exemplo, o Código Civil, ele é válido, né, em todo o território nacional. Então, independente da gente estar aqui no Piauí ou lá em São Paulo, no Amazonas, no Acre, esse direito, o Código Civil, ele tem validade em todo o nosso país. E aí a gente vai ter tratativas, né, vinculadas ao direito internacional, em que às vezes, por exemplo, um brasileiro está lá no exterior, mas ele vai ter o direito assegurado dentro da nossa legislação brasileira, porque ele vai estar dentro de um território considerado nacional. Então a gente vai ter exceções, né, sempre dentro da possibilidade do direito. É extremamente importante a gente ter essa percepção, né, que vai ter exceções ao longo do processo. A gente estuda o que é regra geral, mas a gente também apresenta para vocês algumas exceções, porque pode coexistir ao longo desse processo, né, de formação e de conhecimento. Então, um exemplo, pessoal, o direito aeronáutico, que a gente coloca aqui como exceção, ele segue a Convenção de Roma, né, então é um tratado internacional que prevê limites, né, para a responsabilidade civil dos proprietários de aeronave. Então, ele vige no espaço geográfico território dos países a que ela aderirem, né? Então, digamos, uma aeronave nossa está em outro país, mas dentro daquela aeronave, a legislação vai ser da origem daquela aeronave. Então, digamos, se acontecer um crime lá, ele vai ser apurado, né, pela legislação daquele determinado país. O direito positivo, pessoal, ele ainda tem caráter formal, né, em que ele é instituído por meio de fonte formal, seja tratado, lei, decreto-lei, costume, né, precedente judicial e regulamento. Ele se caracteriza por autocontrolar, né, a sua própria criação, a sua modificação ou revocação, e ele estabelece, né, regras para a elaboração legislativa inovadora, né, modificadora ou revocadora de leis. Então, ele estabelece, pessoal, uma ordem com hierarquia das normas, né, sendo as superiores, né, como, por exemplo, a gente tem a Constituição, né, a constitucional. Então, a norma jurídica, ela garante a sua observância, né, o direito, ele vai impor comportamentos, então ele prescreve uma ação, né, ou ele impõe a uma organização, e sendo enunciado, né, de modo imperativo. Então, a norma jurídica, ela tem que admitir, né, a possibilidade de sua observância. E é por esse motivo, pessoal, que se tem uma sanção. Então, a sanção jurídica, ela vai representar exatamente aquilo que, se o indivíduo não acompanha, né, ele não executa de algum modo, ele vai estar respondendo, né? E aí é por isso que, digamos, tem a determinada legislação em que, se a pessoa, ela exatamente não cumpre aquela situação, né, que está imposta naquela sociedade, ela vai ser representada pela uma sanção. Então, dentro do nosso direito, né, a gente vai ter vários vieses. Como a gente está estudando, né, essa parte introdutória, né, do entendimento do que vem a direito, a gente primeiramente apresenta isso para depois entrar exatamente, né, dentro da área específica da nossa disciplina, que é direito administrativo e comercial. Então, a norma jurídica, pessoal, ou ética, elas podem ser violadas, né, e aí, se elas forem violadas, elas vão sofrer sanções, né? A gente vai ver aqui logo mais as possibilidades de sanção. É a proposição, pessoal, normativa inserida em uma fórmula jurídica, seja lei, regulamento, tratado internacional, que é garantida, né, pelo poder público, o direito interno, ou pelas organizações internacionais, né, o direito internacional. Então, a norma jurídica é proposição que pode se disciplinar, né, ações ou atos de regras de conduta, como pode prescrever, né, tipos de organizações, impostos, formas de coercitiva, né, provida de sanção, e ela tem como objetivo principal a ordem, né? Então, a norma jurídica, ela tem como objetivo principal a ordem, a paz social e internacional. Então, as normas do direito de sociedade, pessoal, letradas e evoluídas, né, elas se caracterizam por serem dotadas de generalidade e não tendo, né, por objeto situações concretas, né, casos.
Então, o direito, pessoal, ele é o sistema de norma jurídica, em que os caracteres do direito são também das normas jurídicas, né? E aí ficam desde logo, pessoal, esclarecido que a norma jurídica, quanto disciplina, né, conduta, ela tem a regulação da norma de conduta, né, em que se caracteriza pela bilateralidade. O que é essa bilateralidade, pessoal? É que depende, né, exatamente da ação de duas pessoas. Então, essa bilateralidade, ela tem relação por lançar o direito de uma parte, né, com o dever de outra. Então, ela tem que, na verdade, ter relação por disciplinar uma relação social entre duas ou mais pessoas, né, na qual uma parte ela tem a faculdade, né, de exigir a observância do direito jurídico imposto pela norma à outra parte. Então, a norma jurídica ela vai prever uma condição. E essa condição é um fato ou ato jurídico que, ocorrendo, né, forçosamente, vai produzir um efeito jurídico. Então, a gente tem a questão, pessoal, da maioridade, né, o fato para a obtenção da capacidade plena, a questão ilícita, que é um ato, né, a reparação do dano dele resultante ou a aplicação de uma pena. As características formais, pessoal, da norma jurídica, que aí vão se diferenciar, né, umas das outras. A gente tem que são, independente do seu conteúdo, né, qualquer norma de conduta, seja de fazer, não fazer ou tolerar, que atribua, né, um direito determinado a uma parte, né, o sujeito do direito. E aí se tem a certa obrigação, né, da outra parte, que é o sujeito de obrigação, e aí está relacionada à norma jurídica. Então, se estabelece entre duas partes, né, uma relação bilateral, imperativa atributiva, e é definida, né, mediante a indicação daquilo que uma das partes se acha, né, autorizada a pretender da outra, e aquilo que a outra se acha, né, obrigada a fazer para satisfazer a essa pretensão. Então, a norma jurídica, pessoal, ela vai desempenhar várias funções no seio da sociedade, né? Dentre elas, a função distributiva, e aí essa função distributiva é aquela na qual a norma atribui, né, no direito privado, direitos e obrigações entre as partes, bem como situações jurídicas, né, relacionadas a marido, tutor, curador, proprietário. E no direito público, né, vão determinar poderes, competências, obrigações e funções. Uma outra função da norma jurídica é a função de defesa social ou função repressiva. E aí é que está relacionada à norma penal. A função coordenadora, pessoal, ela vai estar relacionada à norma do direito privado, do direito internacional e do direito processual. A função de garantia e tutela de direitos e de situações está relacionada à norma do direito processual e algumas de direito privado. A gente tem também a função organizadora, que é a norma de direito constitucional, direito administrativo, que é a nossa disciplina, do direito das sociedades civis e comerciais, que faz parte do direito comercial. A função arrecadadora dos meios, né, o direito financeiro e fiscal, e a função reparadora, né, que são normas de responsabilidade civil. O que a gente tem aqui de importante, pessoal, dentro da norma jurídica, é importante que existem essas funções, mas exatamente, né, a gente tem que perceber que o nosso indivíduo, ele tem que levantar, né, essa função que vai estar relacionada com o direito que ele vai estar trabalhando. Então, a gente trouxe aqui que dentro das funções, a função organizadora vai constituir, né, a nossa disciplina, que é o direito administrativo e o direito comercial. Então, a gente tem essas denominações aqui doutrinárias, né, só para que a gente traga o entendimento de como é que a norma jurídica, né, se comporta e se impõe para a sociedade. A norma jurídica, pessoal, ela é geral e abstrata, por não regular, né, caso singular e por estabelecer modelo aplicável, né, a vários casos, enquadráveis no tipo, né, nela previsto. Então, a norma geral, quando tem por destinatário, né, várias pessoas, e abstrata, né, quando ela prescreve a ação ou ato típico, em que a generalidade, pessoal, ela é característica da norma jurídica e que permite alcançar, né, em determinado número de ações, de atos e de pessoas. E ela resulta, né, também da aplicação do processo lógico, da abstração, né, pelo qual são abstraídas as circunstâncias, os detalhes, as particularidades de ações e atos, como elas ocorrem, né, na vida real,
para regular-lhes naquilo que lhe for essencial. Então, a norma jurídica, pessoal, ela vem, né, com generalidades e essas abstrações para regularizar os nossos direitos, né, as nossas percepções como um todo na nossa vida em sociedade. Então, a norma jurídica, pessoal, ela também pode ser imperativa, né? Então, a gente vê que ela age em várias vertentes, em várias possibilidades. A imperativa porque ela contém um comando, uma prescrição, né? Ela impondo um tipo de conduta que tem de ser observada. A norma jurídica ela é imperativa não só quando ela comanda, ela impõe ou proíbe uma conduta, como também quando impõe, né, ou estabelece formas de organização de ente jurídico, né, uma situação jurídica. Então, a norma jurídica, pessoal, ela é executável, né, coercitivamente, e aí, se inobservada, né, a sanção ela vem a ser imposta pelo Estado, o direito estatal, e por uma organização internacional, né, o direito internacional, quando infringe, né, os direitos de forma ampla. A norma jurídica, pessoal, ela tem uma classificação, né, das suas possibilidades de sanção. A norma jurídica é geralmente acompanhada de sanção eficaz, e aí existem as suas espécies, né? A gente tem a sanção repressiva, em que destaca, né, a questão da sanção penal, a pena privativa de liberdade, a multa, o direito administrativo, né? Dentro do direito administrativo, que é a nossa disciplina, a gente vai ver as questões de processos administrativos, né, que o indivíduo pode responder, e aí a partir disso pode se gerenciar a advertência, repressão, a demissão, né? Então são punições administrativas que o indivíduo pode estar sendo representado, né? E está dentro dessa sanção repressiva, né? Então é importante assim, a gente estar abrindo links, né, do que a gente vai encontrar ao longo da nossa disciplina de Direito Administrativo e Comercial. Então a gente vai estudar lá na frente, né, ao longo da nossa disciplina, que as sanções repressivas elas vão representar as sanções administrativas, né, dentro do âmbito do direito administrativo. A sanção preventiva, pessoal, e a gente encontra isso no direito penal como medida de segurança, né, ela visa evitar a repetição de crimes, privando o delinquente, né, perigoso de sua liberdade. A gente tem a sanção executiva, que ela vai obrigar o faltoso, né, a cumprir a determinada obrigação através da execução forçada. A gente tem as sanções restitutivas, em que elas restabelecem, né, o status quo ante, como é o caso, né, do direito civil, das perdas e danos. As sanções rescisórias, né, que rescinde contratos, né, dissolvem sociedade civil, comercial, conjugais, né, anulam ato em sentenças. Nessas sanções rescisórias, a gente identifica, né, pontos relacionados ao nosso direito comercial, em que a gente vai estar falando lá durante a nossa disciplina sobre a constituição de sociedades, né, sobre questões de contrato, sobre a questão de falência, né, então vai estar tudo vinculado a essas sanções rescisórias. E por fim, pessoal, a gente tem as sanções extintivas, que extinguem relações jurídicas, né, e direitos pela ocorrência de prescrição, né, ou de decadência. E aí a gente entra, pessoal, no próximo tópico da nossa aula, que é a hierarquia das normas jurídicas, em que a hierarquia das normas jurídicas ela foi criada, né, pelo jurista Hans Kelsen, conhecida pela pirâmide, né, normativa, na qual ele escalona, né, as normas de maior importância para a menor relevância. E aí as normas, pessoal, ela obedecem a uma hierarquia, na qual a inferior ela deve submeter à superior, com o objetivo, né, de solucionar conflitos aparentes entre elas, uma vez que mais de uma norma, né, pode tratar de matérias iguais em espécies de leis diferentes. Então, dentro da hierarquia de norma jurídica, o nosso ordenamento jurídico ele segue o princípio da supremacia das constituições. Então, todas as normas, né, que estão inseridas dentro da Constituição Federal, eles detêm de supremacia formal. Então, refere-se à concepção das normas. E não material quanto ao assunto. Então, são superiores às leis, né, infraconstitucionais. Então, a Constituição, ela nos representa, né, como a nossa carta maior. Então, ela é a Constituição é a lei maior. Então, todas as outras vão sobrevierem, né,
devem obediência à própria Constituição, e assim haverá, né, uma averiguação se esta norma realmente vai ser válida, né, por ela cumprir os preceitos que estão dotados na Constituição, né, ou se devem ser considerados inconstitucional se não segue a Constituição em si. O ordenamento jurídico, pessoal, ele segue a seguinte hierarquia. A gente tem a Constituição Federal no topo, depois contendo todas as diretrizes, né, tem os princípios fundamentais que devem ser seguidos pelas outras normas, né, e em seguida tem a lei complementar, tem as leis ordinárias, as leis delegadas, né, as medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções de portarias, né, assim por diante. Então, o direito brasileiro ele tem por sua fonte, né, principal a lei. As leis, elas apresentam uma ordem de hierarquia, no qual a de menos grau, né, ela deve obedecer a de maior grau, e seguindo a pirâmide de Hans-Kelsen, a gente vai apresentar para vocês logo mais. E aí, os instrumentos normativos, né, eles estão prescritos no artigo 59 da Constituição Federal, e são os seguintes, né, a emenda constitucional, as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, né, decretos legislativos e resoluções. Aqui, pessoal, a gente tem a representação da pirâmide de Hans-Kelsen. Então, nessa pirâmide, a gente consegue visualizar, né, de forma exemplificativa, de forma que aproxime vocês mais, né, do conteúdo da nossa disciplina, com essa pirâmide. Então, a gente vê a nossa Constituição lá no topo, junto com as emendas constitucionais, e aí em seguida vem as demais legislações. É importante a gente frisar, pessoal, que a nossa Constituição Federal, ela está representando, né, a toda a nossa legislação, ela trazendo dentro do nosso processo histórico, né, a nossa última Constituição, a nossa Constituição de 88, pós-ditadura militar, e que traz, né, o direito democrático de todo brasileiro, né, traz a democracia. E com isso, né, traz os princípios, os deveres de todo cidadão, a tudo que rege, né, a nossa sociedade, aos nossos direitos sociais, que são os direitos ao lazer, o direito à educação, o direito à moradia, né, o direito à propriedade. Então, dentro da nossa Constituição, a gente vai ter a representação de todos os direitos que a gente pode estudar, por exemplo, ao longo de um curso de Direito. E aí vai estar também lá todas as normatizações, né, relacionadas de forma direcionada ao direito administrativo, né, e ao direito comercial. Ao direito administrativo, quando fala, né, dos poderes, das possibilidades, né, as possibilidades de instituições dos órgãos, né, então a gente vai estudar poderes lá na frente, vai estudar os princípios, né, que regem todas essas possibilidades. Dentro do direito comercial, a gente vai ver o direito do indivíduo, né, na constituição de uma sociedade, das possibilidades de contrato. Então, a Constituição, pessoal, é a carta maior, é a lei maior que direciona, né, a todo o direito do indivíduo em sociedade. As demais legislações, né, elas vão sendo implementadas, né, constituídas, mas tem que respeitar a Carta Maior Constituição. A gente diz, pessoal, que as emendas constitucionais, elas estão ali juntas, do topo, né, a gente tem até nessa figura da pirâmide de Hans-Kelsen, a diferenciação de cores. E aí, dentro desse topo, a gente tem as emendas constitucionais que vêm, né, e modificam, fazem algumas modificações da nossa Constituição, né, e faz essa emenda. Essa emenda, pessoal, ela está pautada com o avanço exatamente da nossa sociedade. Nossa Constituição é de 88, e a nossa sociedade vem crescendo, né, e acompanhando todo o desenvolvimento mundial. E aí, com isso, surgem algumas necessidades, né? E aí, por isso que se tem a inserção, né, de algumas emendas dentro desse processo, para que venha restabelecer, né, a circunstância maior do respaldo do direito da sociedade ali e ser garantido, né, a isso como um todo. Junto à Constituição e às emendas constitucionais, a gente tem os tratados e convenções sobre os direitos humanos, né, que é extremamente importante. E a nossa Constituição Federal, ela traz todo esse respaldo, né, todo esse direcionamento sobre a questão da dignidade da pessoa humana, as garantias, né, do indivíduo não ser torturado, do indivíduo ter direito à sua imagem preservada, né, do direito de fazer greve, enfim. Dentro da Constituição vai ter todo o direcionamento, né? Quando a gente pega o artigo 5º da Constituição Federal, a gente vai ter lá todos os direitos, né, de nós como cidadãos inseridos dentro da nossa sociedade. E aí, em seguida, pessoal, a gente tem
na sequência aqui, né, da pirâmide, as leis complementares, leis ordinárias, as leis delegadas, né, os decretos legislativos, resoluções e, por fim, as normas infralegais. E a gente vai contextualizar um pouquinho de cada uma delas, né? A gente vai iniciar aqui pela Constituição Federal. Então, ela está no topo da pirâmide, né? Está no pico da pirâmide, e ela é conhecida como lei maior, em que ela possui as normas de valor supremo, né? Que devem ser mantidas e servir de diretriz para outras leis. Então, toda matéria constitucional originária ela tem o mesmo valor hierárquico entre elas. E aí todo ordenamento jurídico, pessoal, ele deve estar em conformidade, né, com a Constituição Federal. Então, se alguma lei ela for aprovada, né, pelo Congresso Nacional e não estiver de acordo com as normas da Constituição Federal, poderá ser declarado, né, a sua inconstitucionalidade. Portanto, ela não produzirá nenhum efeito. Então, fica claro aqui para a gente que toda e qualquer legislação, para que ela tenha realmente vigor, ela não pode ser contrária ao que está na nossa Constituição. E aí pode ser decretado nessa inconstitucionalidade ao longo do nosso sistema histórico. A gente tem algumas leis, né, que foram consideradas inconstitucionais porque ela está infringindo, né, a nossa Carta Maior, que é a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, pessoal, ela serve como ponto de partida, né? Ela é a nossa base para o ordenamento jurídico ser construído, né? E aí, a partir disso, é que as outras legislações, né, elas vão surgindo e respeitando, né? Então, é extremamente importante a gente, como cidadão, né, seja qual curso, qual formação a gente estiver realizando, a gente conhecer a nossa Constituição. Lá na Constituição está direcionado, né, a todos os nossos direitos, a todas as possibilidades de como se pode construir, né, e inserir direitos na nossa vida. Então, nós como cidadão, seria algo até obrigatório, né, a gente conhecer, fazer algumas leituras, né, e entender, porque às vezes a gente está vivenciando tudo no automático, mas a gente está inserido dentro de um processo social, né, dentro de uma sociedade, mas não entende exatamente de onde se partiu aquilo, né, de onde está sendo gerenciado uma discussão lá no Congresso Nacional. E tudo isso está vinculado, né, dentro da nossa Constituição. Tem falando, né, sobre como é que é gerenciada a criação de uma lei, como é que acontece a votação, né, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, né, e isso no Congresso Nacional. E aí, com isso, vai para a sanção do nosso presidente, ou ele não sanciona, né? E aí, no caso, retorna para ser feita uma nova análise. Então, é extremamente importante, né, a gente conhecer os caminhos que a lei é construída, né? E entender que a Constituição Federal é a Carta Maior. E aí, a partir dela, vem-se todas as outras possibilidades. Então, aqui, pessoal, a gente fala da emenda constitucional. Ela também vai se encontrar no topo, né, como norma constitucional derivada. Ela tem o intuito de modificar a Constituição. Acontece somente por meio de PEC, né? Então é importante a gente ter essa observação, que é proposta de emenda à Constituição. Ela tem que ter, pessoal, para que essa emenda constitucional seja efetivada, ela tem que ter uma votação de 2 turnos, né, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e alcançando, né, 3/5 do voto de cada casa. E isso está no artigo 60 da nossa Constituição Federal. Aqui, pessoal, a gente tem, entre as normas constitucionais, né, a gente tem as normas constitucionais originárias. O que é as normas constitucionais originárias? São aquelas, né, elaboradas pelo Poder Constituinte originário, é o poder que desenvolve, né, uma nova Constituição. Tais normas, pessoal, elas estão na Constituição da República Federativa do Brasil, desde a sua promulgação em 1988. As normas constitucionais derivadas, o que é exatamente, professor? São as emendas, né, da Constituição, aquelas que foram adicionadas à Constituição Federal, posteriormente à promulgação, né, a promulgação pelo Poder Constituinte derivado. E pode, né, poder que altera, na verdade, é o poder que altera a Constituição. E é importante relembrar, né, que ambas as normas constitucionais, sejam as originárias e derivadas, elas estão no topo da pirâmide.
Então, não existe uma distinção hierárquica, né, entre elas. Então, aqui, pessoal, só para a gente fechar esse primeiro momentinho, é a gente entender, né, as noções básicas do direito, os conceitos gerais do direito, né, e aí a gente entra aqui nessa parte a gente falou sobre as normas jurídicas, né, sobre o ordenamento jurídico, e agora nós estamos falando da hierarquia do direito. E aí a gente trouxe, né, nessa primeira parte da hierarquia do direito, a normatização, né, como é que segue a sequência, seguindo a pirâmide de Hans Kelsen, né, a gente apresentou que a Constituição é o nosso pilar, né, e o direcionador para todas as demais formações de legislações, né. Então é extremamente importante a gente até aqui entender, né, e eu aproveito esse momento para deixar o abraço aí aos colegas que estão nos seus respectivos polos, né, a Thaís mandou um abraço aí no Coronel José Dias, um abraço a todos aí que estão nos acompanhando, aos demais colegas, tá? E aí em seguida a gente dá continuidade apresentando, né, essa hierarquia dos direitos que fazem parte, né, do nosso entendimento, para a gente saber a sequência, né, de como é que impacta a nossa vida, né, em direção ao direito, né, exatamente aquilo que a gente está buscando, tá certo? Um abraço, até já.